Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssen, Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, vamos nos debruçar aqui um pouco dessa crise envolvendo o comando da Petrobras, porque ela segue em ebulição. No domingo, o presidente Lula convocou e depois cancelou uma reunião ministerial de emergência para tratar dessa permanência de Jean Paul Prats na presidência da estatal. Inclusive, esse é o assunto da sua coluna de ontem no Estadão, com um foco no que pode acontecer nesta segunda-feira, hein, Eliane? Pois é, o presidente Lula convocou a Brasília ontem o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, que é o ministro que mais trabalha no governo e estava descansando em São Paulo para fazer uma reunião e se preparar para a reunião de hoje que ele, Lula, convocou com o ainda presidente da Petrobras, Jean Paul Prats. Ficou uma grande expectativa de que Lula, Haddad e também o chefe da Casa Civil, Rui Costa, e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, iriam discutir a sucessão na Petrobras e também a questão dos dividendos. Lembrando que a Petrobras vive de crise de comando, uma atrás da outra, né? O ex-presidente Bolsonaro trocou várias vezes o presidente da Petrobras. Agora o presidente Lula vem se estranhando com Jean Paul Prats desde o início. O Prats, que é um economista, que é especialista nessa área e que é do PT, né? E a gota d'água foi a questão dos dividendos, porque no mundo inteiro as companhias como a Petrobras distribuem dividendos. Tem um lucro maior, distribui dividendos maiores. Tem um lucro menor, distribui um dividendo menor. E o Lula sempre reclamava que os dividendos eram muito altos, que isso era favorecer os acionistas em detrimento da população brasileira, essas coisas meio populistas que o Lula carrega no coração, na alma dele. Mas, enfim, e aí a Petrobras suspendeu os dividendos. Acontece o seguinte, se a Petrobras suspende os dividendos, o que acontece? Os investidores estrangeiros param de investir na Petrobras e vão investir em outras empresas de energia, de petróleo fora, para receber seus dividendos. E a gente está vendo, um mês atrás do outro, a fuga de investimentos da Bolsa Brasileira. Por quê? Porque o investidor está pensando o que está acontecendo no Brasil, o que o Lula tem em mente, o que vai acontecer com a Petrobras, com a Vale do Rio Doce. Então, essas coisas todas estão complicando muito a imagem da Petrobras, a gestão da Petrobras, e agora vem aí a volta dos dividendos. Então, essa foi uma guerra perdida pelo Prats, que defendia pelo menos liberar metade dos dividendos, e agora, né, o governo viu a confusão que aprontou e vai liberar os dividendos da Petrobras para os seus acionistas, com o seguinte detalhe, gente: o maior acionista da Petrobras é a União, é o governo federal. Logo, quando liberar dividendos, o maior beneficiário será o governo federal. E isso é um alívio para quem? Exatamente para o Fernando Haddad, porque com a decisão do Senado, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de impedir a reoneração dos municípios, como o Haddad queria para aumentar a arrecadação, né? Não vai ter mais esses recursos dos municípios. Então, os dividendos da Petrobras vão quebrar o maior galho, porque vão cobrir esse buraco deixado pelos municípios nas contas do Haddad. Ou seja, tudo muito confuso, e a expectativa do mercado e a expectativa em Brasília é de que hoje o Jean Paul Prats saia da presidência da Petrobras e vem aí o substituto. O nome mais falado é Aloysio Mercadante, velho assessor de economia do presidente Lula, antes dele ser presidente, também do próprio PT. E hoje o Mercadante é do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, um banco poderosíssimo, o maior banco de
investimentos e de impulso do desenvolvimento aqui das Américas. Muito bem. Eliane, outro assunto quente que vem do fim de semana e abre essa nova semana é o embate aí do Elon Musk, né, dono do Twitter, o atual X, com o ministro Alexandre de Moraes, a quem ele acusou em postagens aí na própria rede social de censura, ameaçou descumprir ordens judiciais que determinaram um bloqueio de contas. Um novo embate aí para o ministro, que determinou a abertura de inquérito à parte, também incluiu o Musk no inquérito das milícias digitais. Mas tem um personagem que a gente vai colocar para você ouvir também e comentar, que fazia lives todas as quintas-feiras, fez uma ontem, no domingo, para falar do assunto e ficar do lado de Musk. E nós temos agora um apoio de fora do Brasil muito forte. Esse assunto realmente está palpitando fora do Brasil. Parece que a salvação nossa, né? Que a nossa democracia está ameaçada. Todo mundo sabe disso aí. A nossa liberdade de expressão nem se fala. E muitas coisas acontecendo. E a gente quer voltar à normalidade. A gente quer paz, quer tranquilidade. Mas as pessoas que estão se excedendo, e não é de agora, tem que realmente ter uma maneira para que elas voltem à normalidade, para que a gente possa sonhar com um Brasil democrático, próspero, e com aquilo tão bacana que é a nossa liberdade. Tá aí o ex-presidente Bolsonaro com a live que fez ontem. Como é que você avalia esse episódio todo, hein, Eliane? Nossa, você sabe que eu às vezes queria ter feito psicologia, né? Eu gostaria de ter feito psicologia, porque eu ouvi Jair Bolsonaro falando de democracia ameaçada e de falta de liberdade, realmente é um pouco demais, porque quem queria fechar o TSE, quem queria impedir a posse do presidente legitimamente eleito, quem queria botar os militares mandando na justiça eleitoral, que pode ser chamado de antidemocrático e até de ditador, né? É assim na Venezuela, por exemplo. É muito inacreditável tudo isso, e aí a gente lembra que o Elon Musk veio ao Brasil quando o Bolsonaro era presidente, e em vez dele vir a Brasília, o Bolsonaro é que foi até ele em São Paulo, e eles tiveram uma conversinha ali, tete a tete. Seguimos com o Jornal Eldorado e retomamos o contato com a conexão com Eliane Cantanhede, direto de Brasília. E antes, você vinha falando aí sobre o encontro, né, que o ex-presidente Bolsonaro, ainda como presidente, teve com o Musk lá, que hoje está nesse embate com o ministro Alexandre de Moraes. Pois esse encontro do Musk com o Bolsonaro lá em São Paulo, quando o Bolsonaro ainda era presidente, ficou como um mistério pairando. E agora o Bolsonaro e o Musk estão fazendo uma dobradinha aí para defender a direita internacional, sei lá que história é essa, mas o fato é o seguinte: o Musk atacou o presidente do Tribunal Superior Eleitoral Brasileiro, Alexandre de Moraes, né, que também é ministro do Supremo, e propôs, imagina só, o Musk, um estrangeiro que não tem nada a ver com a questão interna no Brasil, propôs o impeachment do Alexandre de Moraes e avisou que não pretende cumprir as decisões da justiça brasileira, ou seja, ele acha que o Brasil é uma república de bananas, né, em que ele pode fazer o que bem entender. Bem, isso só na cabeça dele e do Bolsonaro, porque o Brasil tem instituições, tem justiça, tem judiciário, tem legislativo, tem executivo, e esses poderes, inclusive, demonstraram força ao defender a democracia brasileira, né? Então, o Alexandre de Moraes reagiu. Como? Incluindo o bilionário americano, estrangeiro, porque ele, na verdade, não nasceu nos Estados Unidos, mas, enfim, fez toda a carreira, é a fortuna lá nos Estados Unidos, mas incluiu o Musk, né, no inquérito das milícias digitais. Porque, no fundo, o que o Musk quer?
quer que a rede X continue sendo usada a seu bel prazer e a bel prazer de quem cria fake news contra a democracia, contra as instituições e contra a gente, inclusive contra nós jornalistas, que somos uma das vítimas desse, vamos dizer assim, dessas organizações criminosas que atuam via redes sociais. O Xandão, como sempre, rápido no gatilho. Agora vamos ver qual é a próxima etapa, porque o temor é de que o Musk simplesmente libere tudo que o Supremo tinha mandado vetar. Ou seja, declare uma guerra não apenas ao Alexandre de Moraes, mas às instituições brasileiras e à democracia brasileira. Eliane, falando um pouquinho do cenário internacional, a gente teve essa decisão do governo do Equador de invadir a Embaixada do México para retirar à força o ex-vice-presidente equatoriano que estava refugiado por lá. O que isso representa para a política sul-americana e também o que respinga aqui no Brasil? Pois é, né, Carolina? Heisen, ouvintes, o mundo está de cabeça para o ar, né? O dono de uma empresa multinacional ameaçando o presidente do Tribunal Superior Tribunal Eleitoral no Brasil, né? Lá no Equador, simplesmente o governo do Equador desrespeita uma sólida, histórica, tradicional regra diplomática e manda a polícia invadir uma embaixada estrangeira, no caso a Embaixada do México, para retirar lá de dentro um cidadão equatoriano que estava pedindo asilo, né, numa embaixada estrangeira. Em resumo, né, há uma concepção internacional de direitos coletivos, direitos individuais, de que as embaixadas são territórios, né, territórios do país que é dono daquela embaixada. E quando você está sendo perseguido politicamente, ou você se sente perseguido politicamente, você pedindo refúgio, pedindo abrigo numa embaixada estrangeira, você se torna inviolável, porque as embaixadas são invioláveis. E o Equador rompeu esse princípio. Agora, o México retirou os seus diplomatas, todos os diplomatas, está rompendo relações com o Equador e está entrando na ONU com uma queixa, né, no Tribunal Penal Internacional contra o governo do Equador. Ou seja, isso é mais um, vamos dizer assim, uma fagulha, não, é mais do que uma fagulha, né? É mais um incêndio nesse nosso grande incêndio aqui na nossa região. Você tem a Venezuela em chamas, tem a Venezuela ameaçando a Guiana, tem a Argentina com o Milei, que a gente não consegue entender até onde ele vai, né? Enfim, e o Brasil é o principal país da região, e o Lula se arvora líder regional com base no país. Ou seja, com toda razão. E é preciso que o Brasil também entre nessa história. Em vez de ficar cuidando da Rússia, Ucrânia, de Israel, etc., o Brasil tem muito mais responsabilidade direta no que acontece aqui nas nossas barbas, ou seja, Venezuela, Guiana, Argentina e agora, muito fortemente, o Equador. Um país que está sendo dominado pelas organizações criminosas, gente. Tudo bem. Eliane, terminou hoje um julgamento lá no Supremo de goleada, vou dar o placar aqui, os militares submetidos ao poder civil, 11, poder moderador das Forças Armadas, 0. Exatamente, isso foi a chamada unanimidade. E foi a confirmação do óbvio. Você sabe que em momentos de ameaças à democracia, de terraplanistas, né, de combate à vacina, essas coisas todas, até o óbvio precisa ser reforçado, né? E foi o que o Supremo fez. O Supremo
voltou as coisas aos devidos lugares. O artigo 142 da Constituição não transforma as Forças Armadas num poder, muito menos num poder moderador que possa agir contra os outros poderes, né? Isso foi uma ficção jurídico-ditatorial criada aí na era Bolsonaro para facilitar o golpe de Estado, né? E agora o Supremo diz, gente, isso nunca existiu. Lembrando que foi uma unanimidade, inclusive os 2 ministros indicados por Bolsonaro, o Cássio Nunes Marques e o André Mendonça, ambos votaram com esta unanimidade, votaram contra essa ficção maldosa de que as Forças Armadas são poder e um poder moderador. Imagina, não tem nada disso, e as próprias Forças Armadas atualmente, a cúpula atual das Forças Armadas, sabe muito bem disso e aprovou esse julgamento, aprovou essa conclusão, porque basta de confusão envolvendo militares. Agora, só para concluir, tem um outro julgamento que pode acabar entre hoje e amanhã, que é o julgamento do TRE do Paraná sobre a cassação ou não do ex-juiz Sérgio Moro, agora senador, né? Isso pode, atenção, acabar entre hoje e amanhã, dependendo do tamanho dos votos. Já tem 2 votos, faltam 5. Se os 5 forem rápidos, é possível que acabe hoje ou amanhã e suba, então, para o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, gente.